Oi pessoal, aqui é o Lucas e hoje estou aqui em Nagoya. Eu vim acompanhar o cliente no escritório de advocacia para estar ajudando ele na comunicação. Nesse vídeo eu queria passar um pouco para vocês sobre algumas coisas que eu aprendi de tantos anos que eu estou aqui fazendo assessoria com um advogado. Uma coisa que eu aprendi é que quando as pessoas recebem algum tipo de notificação do tribunal, algum tipo de cobrança, muitas vezes a pessoa é movida em um tipo de sentimento de aflição e ela fica com muito medo de ter alguma consequência com visto, de ser preso. E as pessoas ficam com tanto medo que elas ficam meio que irracional, elas ficam querendo resolver esse problema e muitas vezes para resolver esse problema ela acaba causando outro problema também. E ela fica com medo de ser presa, né? De perder o visto, de ter que voltar pro país dela. Mas sendo bem sincero, quando chega uma carta do tribunal de cobrança, você não precisa de ficar aflito, não precisa de ficar com medo. É claro que isso é um problema e você precisa de resolver esse problema, mas se for falar que você vai ser preso, se for falar que você vai perder o visto por causa disso, isso não vai acontecer. Então é muito importante você ser racional e pensar direitinho como que você pode resolver esse problema e não precisa de ficar com medo, né? O importante é você olhar para frente, ver os recursos que você tem e tentar resolver esse problema da melhor forma. E é aqui que entra o advogado. Se você não sabe como resolver também, o advogado ele pode te ajudar. O máximo que pode acontecer é uma apreensão de bens. Eu falo que é o máximo por causa que não tem mais nada que eles possam fazer para você, né? O máximo mesmo é isso. E quando você recebe uma ordem de despejo do tribunal também, o máximo que vai acontecer também é o despejo. Mas sempre vai ter ali uma data, né? Eles vão te dar uma data limite. Então você não precisa de entrar em pânico. Você só precisa de procurar um outro apartamento, né? Tentar resolver ali e sair desse local, né? Mas de você ser preso também, isso não acontece também, né? Só que o que acontece é que a pessoa, ela não sabe o que vem além desse problema. Então ela imagina que esse problema é um problema super grande e ainda tem uma consequência bem maior ainda. Sendo que na verdade a consequência é bem clara, né? No caso de apreensão de bens ou despejo também, né? Que eu tô falando nesse vídeo. O problema é só esse. Se você pegar esse problema e ver qual que é o tamanho dele, você vai ver que não é tão difícil de resolver também, né? A maioria das vezes o problema é o dinheiro. Mas se você também não tem dinheiro, você precisa de fazer um tipo de negociação. Pode ser que eles não façam esse tipo de negociação também. Então aqui que entra o advogado também, né? O advogado ele vai poder te ajudar em algum tipo de negociação também. Mas para poder resolver um problema não é fácil também. E então se você consulta o advogado vai poder te ajudar. Mas o mais importante que eu queria passar nesse vídeo, que muitas vezes a gente vê um problema e a gente acaba imaginando que o problema é bem maior do que a gente possa resolver. Mas no final das contas, quando você vê direitinho ali o tamanho desse problema, ele não costuma ser tão difícil na verdade, né? Será que o que eu falei faz sentido? Daí se faz sentido pra você, deixa um like aqui. Muito obrigado e tchau!